Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? A organização de um evento pretende, na coreografia de abertura, posicionar 372 pessoas, formando pequenos arcos de modo que, no primeiro arco, estejam 20 pessoas, e para cada um dos arcos seguintes estejam 2 pessoas a mais do que no arco anterior. O número de arcos formados pelas pessoas é. No primeiro momento, nós vamos registrar as informações numéricas presentes no texto. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro arco 20 pessoas. No segundo arco, nós temos 2 a mais, ou seja, 22. Depois 24 e assim sucessivamente, até nós termos o número AN de pessoas nestes arcos. Se nós formos bem observadores, vamos perceber que de 20 para 22 acrescentamos 2 unidades. De 22 para 24, mais 2 unidades, caracterizando, nessa sequência, uma progressão aritmética de razão 2. Lembrando que este número fixo que se adiciona a esta sequência, ou a cada número que compõe a sequência, é chamada de razão, e esta sequência é chamada de progressão aritmética. Nós temos aqui alguns itens matemáticos que podem nos auxiliar. Por exemplo, as 372 pessoas é a soma de todos os elementos constituintes dessa sequência. E, para recordar um pouquinho, nós temos Sn, que é a soma desses n elementos, igual a n sobre 2, que multiplica A1, que é o primeiro elemento, mais a n, que é o último elemento dessa sequência. Embora nós não conheçamos o valor desse último elemento, nós sabemos que o termo geral, é assim que ele é chamado, a n, pode ser representado por A1 mais razão, que multiplica n menos 1. Nós não conhecemos o n, então vamos continuar escrevendo a n igual a A1, que é o primeiro elemento e vale 20, mais a razão, que nós já sabemos valer 2, e que multiplica n menos 1. Em seguida, ajustando um pouco mais esta relação, nós vamos ter então a n, que será igual a 20, mais 2 que multiplica n, 2n. 2 que multiplica menos 1, menos 2. Na sequência, simplificando mais um pouquinho, nós vamos ter a n, que é igual a 20 menos 2, 18, mais 2 vezes n. Bem, conhecemos agora o AN. Vamos substituir esta expressão aqui na fórmula, bem como as demais informações. Nós conhecemos Sn, que é a soma dos n termos, e vale 372, que é igual a n, que não conhecemos, sobre 2, em que vamos multiplicar por A1, que já sabemos valer 20. Vamos escrever o 20 aqui, então. Mais o AN, que também já descobrimos, e é 18, mais 2 vezes n. Na sequência, nós podemos melhorar mais um pouquinho a expressão, escrevendo 372, que será igual a n sobre 2. E vamos multiplicar por 20 mais 18, 38. E mais 2 vezes o n. Agora vamos distribuir o n pelo 38 e o n pelo 2n. Vamos obter, então, como consequência, 372, que será igual a n sobre 2 vezes 38, 38n sobre 2. n sobre 2 vezes 2n mais 2n ao quadrado, pois n vezes n, e não ao quadrado. E isto sobre 2. Na linha seguinte, nós vamos melhorar um pouco mais a nossa equação. Dividindo-se 2 pelo 2, vamos obter n ao quadrado. 38 dividido por 2, mais 19n. E aí nós vamos, entre aspas, passar o 372 para o segundo membro, vamos obter menos 372. Toda a equação igual a 0. Pois bem, nós temos aqui uma equação de segundo grau, que pode ser resolvida no mínimo de 2 modos diferentes. No primeiro modo, nós vamos recorrer a uma fórmula que é conhecida aqui no Brasil como sendo fórmula de Bhaskara. Nessa fórmula nós temos o seguinte: n é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, que multiplica a e que multiplica c. E toda a expressão dividido por 2, que multiplica o número a. Nós já sabemos aqui quais são, pelas informações da equação, quais são os coeficientes a, b e c. Então, só destacando-os, nós vamos ver que o a vale 1,
o B vale 19 e o C vale menos 372. Bem, uma vez destacados os coeficientes, basta nós substituirmos. N então vai ser igual a menos B é menos 19, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado é 19 ao quadrado. E menos o 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 372. E aqui toda a expressão dividida por 2 que multiplica A, 2 que multiplica 1. Na sequência, N vai ser igual a menos 19, mais ou menos. Raiz quadrada de 19 ao quadrado resulta em 361. Menos com menos mais, 4 vezes 372 resultará em 1488. E toda a expressão dividido por 2. Continuando, N então será dado por menos 19, mais ou menos raiz quadrada de 361 mais 1488 vai nos fornecer 1849. Ainda dividido por 2. Na sequência, ainda nós vamos ter um N que vai ser igual a menos 19, mais ou menos, e a raiz quadrada de 1849 é 43. Toda a expressão dividida por 2. Agora, simplificando o que é possível, nós vamos ter N', que corresponderá a menos 19, menos 43, sobre 2. Menos 19, menos 43 é menos 62, meios. N', então, vai ser igual a menos 31. Se nós formos observar aqui, nós estamos tratando de uma sequência de pessoas, de uma quantidade de pessoas envolvida nessa sequência. Então, 31 negativo não tem sentido, não tem significado para nós descartamos, jogamos fora. Vamos apelar então para o cálculo de N duas linhas, que virá de fazermos menos 19 mais 43 sobre 2. Menos 19 mais 43 será igual a 24 meios. Então, finalmente, nós vamos descobrir que N aqui valerá 12. Se nós realizarmos uma busca aqui nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que a letra C se enquadra no resultado que nós calculamos. Apenas antes de concluir, vamos pensar um pouquinho em relação a essa equação do segundo grau. Vamos recordar que ela é n ao quadrado mais 19n menos 372, que é igual a zero. Nós poderíamos tentar resolver essa expressão de um outro modo, talvez menos trabalhoso, que é o seguinte: nós temos o produto entre as raízes, que corresponde à multiplicação entre as duas raízes e que tem que resultar em menos 372. Ou seja, nós temos que encontrar dois números que multiplicados resultam em 372 e que, ao mesmo tempo, somados, resultam no termo central 19 com o sinal trocado, ou seja, menos 19. Nós podemos começar fatorando 372. Ao fazê-lo, nós vamos obter os seguintes números. Começamos dividindo por 2, obteremos 186. Dividimos por 2 novamente, obteremos 93. Dividimos por 3, obteremos 31. Dividimos por 31, vamos obter 1. Quando nós reescrevemos o 372 no formato de produto entre fatores, nós vamos obter aqui 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, que multiplica 31. Agora, vamos observar o seguinte: o sinal central de nossa equação do segundo grau, ou equação quadrática, é positivo. Entre 12 e 31, o menor dos dois acompanha esse sinal. Então, nós vamos escrever aqui 12 positivo, multiplicando por 31 negativo. Menos 31 vezes 12, menos 372. Menos 31 mais 12 resultará em menos 19, que são os itens que nós destacamos da nossa equação do segundo grau. E, de igual modo, nós descobrimos o valor de n. Obviamente, é o valor positivo por se tratar de uma sequência de números em que pessoas estão envolvidas. Portanto, a resposta 12 sai de igual modo. Caso você não se sinta confortável em resolver desse modo, sempre nos resta resolver através da fórmula de Bhaskara. Enfim, você é quem deve decidir o que é melhor para os seus cálculos, ok? Então, com isso, galera, nós concluímos mais um breve estudo.
Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!